Amigos, mais um programa Descomplicando a Lição está no ar. Queremos saudar a todos os professores da Escola Sabatina, bem como os alunos que assistem essas lições cada semana. Eu queria dizer que os professores podem se inscrever no WhatsApp para fazer parte do grupo que recebe em primeira mão as lições, bem como todo comentário, todo gráfico que vai nas telas que estamos apresentando. Se houver alguma dificuldade em se comunicar com o seu diretor da Escola Sabatina ou com o pastor Manuel aqui da Associação Central Amazonas, nós vamos disponibilizar a partir desse programa um QR Code que pode ser copiado e vocês terão acesso direto ao grupo do WhatsApp que vai receber em primeira mão toda a nossa gravação. Então, é só apontar sua câmera para o QR Code e vocês vão ter acesso ao grupo. A segunda lembrança sempre é: não esqueçam de dar o seu like. Não é só para que a plataforma entenda que esse programa é prioritário, mas é que, como adventistas, nós temos o desejo de que mais pessoas entrem em contato com a palavra de Deus. E por conta desse dever, como adventistas, nós solicitamos que apertem o like. Muito bem, nós estamos estudando nesse trimestre uma lição que trata sobre o grande conflito. Este é o assunto mais importante para os crentes remanescentes. Nesta semana, o grande conflito vai para a 7ª lição. E nessa 7ª lição, apesar de nós estarmos envolvidos no grande conflito e sermos muitas vezes vítima do inimigo, nós somos sempre motivados pela esperança. E nós vamos estudar as razões por que a esperança é o nosso motivo. Nós estamos vendo aqui a figura que sintetiza a lição dessa semana. Alguém caminhando, o caminho não é fácil, é um caminho estreito, inclusive, não é? E o relógio apontando quase a hora final, à meia-noite, e o verso para memorizar é que, naquele dia, se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Não importa o caminho, se é longo ou curto, se é difícil ou não, nossa esperança é que nós nos alegraremos no futuro. Então vamos agora à premissa da lição, ou seja, o pensamento a partir do qual nós deveremos raciocinar para entender o assunto dessa semana, que é a esperança. Está quase terminando o tempo da espera. São quase chegados no lar os peregrinos e forasteiros que por tanto tempo têm buscado uma pátria melhor. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Esse é um texto que está na Review and Herald de 13 de novembro de 1913. Ou seja, no início do século passado, a esperança já era enorme. Se nós estamos no início do novo século, século 21, e a nossa esperança deve estar ainda mais pululante, mais aumentada. Eu queria destacar aqui desta premissa duas palavras: imaculados e irrepreensíveis. São duas palavras que nós precisamos entendê-las. O imaculado aqui quer dizer
não vai se achar nos amados de Deus nenhuma mancha de egoísmo. Vejam bem isso, nenhuma mancha de egoísmo. E o irrepreensíveis quer dizer, também não se achará nos amados de Deus nenhuma mancha de injustiça. Então, é essa a situação. A nossa esperança redobra, mas a nossa responsabilidade é que nós alcancemos esses patamares de estarmos imaculados e estarmos irrepreensíveis, que corresponde à nossa paz com Deus. Muito bem, com essa premissa, porque nós entendemos que a nossa esperança ela não vai fenecer, por quê? Porque nós estamos quase na hora. Conforme nós vimos, o relógio estava mostrando ali quase a meia-noite. A lógica do estudo para essa semana é que a esperança enche a atmosfera, exatamente porque nós estamos chegando no final. Se ela enche a atmosfera, como que nós vamos manter essa esperança ainda mais acesa? Nós vamos esperar olhando as profecias, e nós vamos ver isso na lição, e nós vamos esperar, porque nós somos o povo remanescente, que tem uma responsabilidade, é manter alta essa esperança. Então essa é a lógica do estudo. Vamos ver como é que, no ambiente da lição, nós vamos desenvolver esses dois assuntos, né? Esse aqui é o auxiliar do professor. Eu volto a chamar a atenção dos professores para lerem esse auxiliar. É muito importante isso. Então, os dois assuntos estão lá no auxiliar, e o primeiro deles, que é a esperança mantida através das profecias, vai nos ensinar como nós, os que estamos agora, já quase na 1/10 hora, quase meia-noite, temos que esperar. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. Esta citação do livro O Grande Conflito, a página 256, mostra que desde que nós pecamos, a nossa esperança é que nós tivéssemos a liberdade de volta. E isso aconteceu ao longo do tempo. Nós vamos estudar como o plano da redenção se desdobrou para que nós mantivéssemos viva a esperança. Então, a promessa do retorno de Jesus, porque agora os crentes atuais já estão além da primeira vinda de Jesus. Então, o grande conflito agora se desdobra depois que Jesus veio. Ele fez o sacrifício, ele ressuscitou, ele agora está no céu investido em todo o poder. Então agora o grande conflito se desdobra com esse panorama. Então nós estamos agora vivendo a promessa do segundo retorno de Jesus, conforme ele havia prometido. E ao longo dos séculos, a primeira igreja pregou a segunda volta de Jesus. Mais adiante, séculos XIV, séculos XV, século XVI, como nós já vimos na lição anterior, os reformadores mantiveram o olhar na promessa do retorno de Jesus. Aqui nós temos, por exemplo, John Wycliffe, ou como querem alguns mais preciosistas, John Wycliffe, seria a pronúncia no inglês. No século XIV, ele pregou a esperança da volta de Jesus, disse que a esperança da igreja era esta, a volta de Jesus. E Calvino, nós estamos falando do século XIV, Calvino é século XVI, portanto, 2 séculos para frente, essa esperança não desapareceu, ela não feneceu. Calvino disse que o evento mais feliz de todos será o retorno de Jesus. Por que essa esperança precisa ser mantida? Qual é a raiz da nossa energia? Por que nós vamos trabalhar para que isso nunca feneça, essa esperança nunca desapareça? Porque a segunda vinda de Jesus promete várias coisas para a gente. Entre elas,
aponta para o fim do sofrimento e da morte. Quero analisar um pouco isto, porque o que nos causa sofrimento? É a instabilidade do nosso sistema social. O mundo é instável e a principal instabilidade é a falta da justiça. E isso nos adoece. Todas as pessoas que são submetidas a pressões constantes geralmente desenvolvem síndromes e causa a morte. Então, a volta de Jesus aponta para o fim dessa instabilidade e inaugura um tempo de paz e um tempo de vida plena, porque não teremos mais essa pressão que nos tira o equilíbrio, que nos faz inseguros, porque não há justiça. Onde não há justiça, não pode haver paz. Então, a vinda de Jesus promete uma invertida em tudo aquilo que nós conhecemos. Irmãos, nós nunca tivemos nenhuma oportunidade de viver num ambiente onde a justiça existe. É tudo injusto. Sempre tem alguma coisa perturbando a nossa paz, sempre tem alguma coisa injusta acontecendo conosco. Todos os dias é assim. E é por isso que nós adoecemos e morremos. A volta de Jesus vai colocar fim nas lutas e nas guerras, porque todas essas coisas são consequência do egoísmo. Lutas e guerras. O indivíduo, nesse sistema que foi produzido por Lúcifer, aonde ele tem que concorrer por todas as coisas que ele precisa, ele vai ter que sempre lutar. E as guerras são resultados dessa concorrência. E isso tudo vai acabar e nós vamos ter uma coisa preciosíssima, que eu queria chamar a sua atenção, que é a comunhão eterna com Cristo. Isso parece ser algum raciocínio místico, ter comunhão com Cristo, mas não é. A palavra comunhão quer dizer ter algo em comum com alguém. Nós temos algo em comum com Cristo, mas lembrem que nós caímos. O que nós temos algo em comum é o caráter que nós vamos formando, que vai se tornando cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Mas nós caímos, de vez em quando nós cometemos o que a Bíblia chama de iniquidade, que pode ser traduzida como injustiça. Todas as injustiças são iniquidades. Mas nós vamos ter, por causa da volta de Jesus, comunhão eterna. Nunca cairemos mais. Nós seremos revestidos por um corpo glorioso. A última frase dessa tela: será restaurada a justiça. E isso é tudo que nós precisamos, porque é a justiça que provoca a paz. E nós veremos Deus face a face. Esse é um privilégio que a igreja precisa pensar e precisa esperar com sofreguidão. Nós nunca vimos Deus. Deus o Pai, homem algum jamais viu. O que nós vimos foi Deus Filho. Esteve conosco. Ele encarna para se parecer conosco, para que nós pudéssemos, inclusive, tocá-lo, senti-lo de perto. Ele representa necessariamente a imagem do Pai, mas nós nunca vimos o Pai. Uma coisa é eu ler sobre, por exemplo, o que o pastor Mark Phelan escreve sobre a Grande Esperança. A outra coisa é eu ouvir diretamente o pastor Mark Phelan. Vai ser uma experiência muito diferente nós ouvirmos da própria boca de Deus, Ele próprio nos ensinando o sistema de paz que Ele planejou para o universo. Então, esse privilégio virá com a volta de Jesus. Então, a promessa do retorno, ela precisa ser mantida sempre, né? Não importa o tempo que nós vamos esperar. Por causa dessas consequências da volta de Jesus, nós precisamos esperá-lo. E a pergunta que vem aqui é: por que esperamos o retorno de Jesus? Porque nossa peregrinação se dá na região da sombra e da morte.
Professores, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista entendia muito bem o que quer dizer essa região da sombra e da morte. Sombra é o contrário da luz. Luz na Bíblia é o sistema de justiça e o sistema de paz de Deus. É o grande sistema de cooperação. Isto é a luz. Nós vivemos numa região em que não há essa luz. Nós concorremos uns com os outros. E nós sofremos e nós morremos. Então nós seremos tirados dessa peregrinação nesta situação da sombra da morte, da região da sombra da morte, que é a região perigosa onde nós estamos. Será concedida também ressurreição e vida eterna. Vejam que essa frase aqui é exatamente o oposto da primeira. Se a região da sombra da morte é a região onde nós vivemos perigosamente por causa dessa instabilidade, nós vamos ressurgir numa outra situação, que é a situação de vida plena. Não teremos problemas. E nós estaremos em permanente comunhão com Deus, novamente. Já dissemos no quadro anterior que é a comunhão com Deus, ter algo em comum com Ele. Ou seja, o nosso caráter será eternamente parecido, ou seja, o reflexo do que é o caráter de Deus. Então, isso tudo é a razão por que nós esperamos, é a raiz da nossa esperança. Não importa o tempo que nós vamos esperar. O que importa é que nós estejamos preparados agora, porque nós somos mortais. E se Jesus não regressar? Há essa possibilidade? Professores, já pensaram nisso? Se a nossa esperança é vã? A Bíblia toda contradiz isso, não é verdade? O apóstolo Paulo diz muitas vezes que a nossa esperança não é vã. Mas e se ele não voltasse? Venham comigo aqui. Não há essa possibilidade. E por que não há? Em Atos capítulo 1, verso 11, os anjos anunciaram que Jesus viria outra vez. Eu vou lhes mostrar que essa possibilidade não existe, olhando a profecia que nessa semana nós estamos estudando, das 2.300 tardes e manhãs. Então não há esta possibilidade porque os anjos anunciaram que ele voltaria. Jesus virá outra vez como o general que resgatará os que lutam contra os grilhões do pecado. Nos dará glorificação. Vejam bem aqui, ele nos dará glorificação. O que quer dizer? Nós vamos sair da região da sombra e da morte. Não teremos mais um corpo que ora tem algo em comum com os céus, com Deus, ora tem algo em comum com o inimigo. Não teremos mais isso. Essa instabilidade desaparecerá. Nós teremos a glorificação, que é o estado perene de comunhão com Deus. E para sempre seremos semelhantes ao nosso Senhor. Essa esperança, irmãos, é tudo que nós precisamos manter alto. A menos que nós queiramos continuar nessa região da sombra e da morte. Então, o propósito do povo remanescente, que somos nós, é manter essa esperança muito alta. E nós faremos isso por causa do cumprimento das profecias que nós já conhecemos. A principal delas é a profecia dos 2.300 dias, que aparece em Daniel como tardes e manhãs. Tarde e manhã é um dia, não é? Então, assim como os reformadores, Guilherme Miller foi um instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Jesus. Guilherme Miller estudou essa profecia dos 2.300 dias. E aqui tem uma coisa curiosa. Como foi que Guilherme Miller descobriu essa profecia e como ele chegou a entender que haviam terminado
né, esses períodos dessa profecia e que nós estamos diante da iminente volta de Jesus. Eu quero lhe mostrar o método de estudo da Bíblia. E esse foi o método usado por Guilherme Miller. Miller seguiu a instrução bíblica de como estudar. E aonde é que está essa instrução bíblica? Se a gente... vou pedir aqui aos técnicos que na hora que forem mostrar esse vídeo, coloquem isso muito evidente aqui. Essas passagens que estão aqui são o método bíblico. Verifiquem essas passagens, tentem entendê-las. Isaías, Provérbios, João e 2 Pedro. Mas eu coloquei aqui 3 itens que sintetizam o que esses versos estão dizendo. Porque é preceito sobre preceito. Preceito mais preceito. Vamos devagar aqui. Professores, o que é um preceito? Um preceito é uma ordem que te comanda fazer alguma coisa ou colocar algum comportamento no teu dia a dia. Isso é um preceito. Então, a Bíblia vai te comandar ordens que você terá que absorvê-la e praticar. O preceito te manda praticar, então é prática sobre prática. Na medida que nós vamos aprendendo, prática. Mas tem aqui regra sobre regra. A prática tem método. Então você precisa, para praticar, lançar mão de um método. E a Bíblia vai te dando essa metodologia. Regra sobre regra. Regra e mais regra, ou seja, método e mais método. Um pouco aqui, um pouco ali. Isso é uma simbologia de como se deve estudar a Bíblia. E Guilherme Miller estudou dessa forma. E não se enganou. A verdade bíblica é insofismável. O Santo Espírito é o divino instrutor. Sempre que se estiver estudando a Bíblia, se deve lançar mão da ajuda do Espírito Santo. Nós nunca podemos entrar no estudo da Bíblia sem fazer uma oração pedindo a ajuda do Espírito. Porque nós temos a tendência de usar, conforme nós vimos na lição anterior, a razão humana para explicar as coisas. E a Bíblia não tem nada a ver com a razão humana. Então, nenhuma profecia, e isto é um princípio importante, é de origem humana. Por isso a razão humana não explica nada. Então nós temos que pegar o método, pedir a ajuda do Espírito para que nós possamos entender. Miller entendeu que a profecia era o seu melhor intérprete. Não é a razão humana. Percebem? Símbolos esclarecidos pela própria Bíblia. Na profecia de 2300 tardes e manhãs, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, aparecem muitos símbolos que assustam as pessoas, que às vezes não são compreendidos, porque as pessoas não usam o método da Bíblia para entender. Mas os símbolos, por exemplo, as bestas são reinos, o vento representa destruição, água representa povos e uma mulher representa a igreja. Todos esses símbolos, nós alcançaremos a definição deles, ou o conceito deles, se nós fizermos uso desse método que está aqui diante de vocês. E foi assim que Guilherme Miller descobriu a verdade sobre a volta de Jesus. Eu estou aqui agora diante de um gráfico sobre essa profecia dos 2.300 dias. Se os irmãos olharem aqui comigo, vão ver que essa profecia dos 2.300 dias, que são, na verdade, 2.300 anos, ela é traduzida, não é? Dias, em profecia quer dizer anos, são 2.300 anos, um espaço de tempo calculado por Deus, tirado da agenda dele para que nós entendêssemos
aonde nós estávamos exatamente no processo do plano da redenção. Nesse período longo de 2.300 anos, 70 semanas foram dadas ao povo judeu. É preciso que nós entendamos, se cada dia corresponde a um ano, 70 semanas correspondem a 490 dias, que correspondem a 490 anos. Então, desse período de 2.300 dias, foram tirados 490 anos para que os judeus entendessem que Jesus estaria para vir pela primeira vez. E veio. Mas, infelizmente, os judeus não reconheceram. Como o período é de 2.300 dias, se nós diminuirmos 490 de 2.300, vai sobrar 1.810 anos, que é o período dado para a igreja cristã esperar e entender sobre o segundo retorno de Jesus. E nós vamos, então, fazer um corte nessa imagem para a gente estudar um pouco mais pormenorizado essa profecia, que é importante cada adventista entender. Então vamos aqui comigo, né? Dos 2.300 dias ou anos, 1.810 anos foram dados para que acontecesse a purificação do santuário. Entendam isso, irmãos. A purificação do santuário vai acontecendo. Nós já estudamos em lições passadas sobre os dois santuários, né? O santuário de Moisés construiu, e o santuário que está no céu. Jesus, ao ressuscitar e subir, ele entra no santuário, no céu, o santuário celeste. E ele começa, então, o trabalho de purificação do santuário. São necessários 1.810 anos no calendário de Deus, ou na agenda de Deus, para que isso ocorra. Nesse período de 1.810 anos que foi dado à igreja cristã, né, é o período de espera até a segunda volta de Jesus, nós temos 1.260 anos. Nesses 1.260 anos, o que aconteceu? Deus permite que o inimigo faça aparecer com toda a sua força a mentira, o erro, e isso fique patente, não só para os homens desse planeta, mas também para todo o universo. Então foram 1.260 anos necessários, retirados da agenda dos 1.810 anos, para que a igreja sofresse. E os irmãos sabem que nós já vimos aqui, né, que o sofrimento são provas que vão testar a nossa lealdade a Deus. E nesse período, muita gente foi testada. A supremacia papal inicia em 538 d.C., vai até 1798 d.C., cumprindo esse período de 1.260 anos de grandes perseguição à igreja. Nós estudamos isso na lição passada. Mas, terminado esse período, que terminou em 1798, em 1844, começa o juízo. Nós sabemos disso. Então, vejam bem, os 1.810 anos que é dado até a purificação do santuário, terminam em 1844. Está claro isso, irmãos? Então, se nós compreendemos este gráfico que corresponde à igreja, eu quero chamar a atenção que foi dado mais tempo para que a igreja cristã conhecesse tudo, mais tempo aos cristãos do que aos judeus. Os judeus tiveram só 490 anos. Agora, é uma injustiça de Deus? Não, os judeus já tinham todo o conhecimento acumulado ali. A igreja cristã precisou de mais tempo. E a purificação do santuário
Esse tempo retirado da agenda de Deus, irmãos, é o tempo necessário que Deus calculou para que todas as coisas ficassem claras. Então, 1260 anos era necessário para se esclarecer o mal. Ficou claro. A profecia dizia que ainda antes da volta de Jesus teria que aparecer quem era o anticristo. Isso tudo ficou claro nesses 1260 anos. Agora nós estamos além do ano 1844. Nós já estamos há quase 200 anos além. 170 e poucos anos. E agora o que tem? Nenhuma profecia com data. E eu quero lhes chamar a atenção para isso. Que agora é o momento de nós mantermos a esperança ainda mais forte, porque não há mais data alguma. 1810 anos foram cortados da agenda de Deus para a igreja cristã. Quero lembrá-los que a igreja cristã é a somatória de judeus mais os não-judeus, somos nós. Como nós estamos além do ano de 1844, portanto, encerrado o período profético com datas, e sabemos que começou o juízo investigativo, nós também sabemos pela Bíblia que foram proclamadas 3 mensagens angélicas, que estão em Apocalipse 14. E a primeira dela diz que nós devemos temer a Deus, dar glória a Ele, ou seja, nós devemos obedecê-lo, temê-lo, nós devemos dar glória a Ele, ou seja, nós devemos ter o caráter dele, porque é chegada a hora do juízo. Então, em 1844, Deus conclama Guilherme Miller. E Guilherme Miller prega sobre o juízo e sobre a volta de Jesus. Acontece que ele errou quando calculou a vinda de Jesus para 1844. E nesse ano, conforme todos nós sabemos, aconteceu um grande desapontamento. E por causa desse desapontamento, queria que os irmãos lembrassem bem disso. Isso tudo estava previsto. João no Apocalipse previu isso. O profeta tomou o livro, na boca era doce, mas no ventre amargo. Lembram dessa passagem no Apocalipse? E isso foi o movimento de Guilherme Miller. O que Deus esperava? Que os adventistas, lendo essa profecia, não se assustassem com o grande desapontamento. E, de fato, Deus levanta a igreja adventista após o grande desapontamento de 1844. E qual é a missão da igreja? Não há mais nenhuma profecia com tempo marcado. A qualquer momento, a história humana terá seu epílogo. Portanto, temei a Deus, ou seja, obedeçam a Deus. Procurai formar caracteres semelhantes ao de Deus, ou seja, tenham comunhão com Ele. Na palavra que está no texto de Apocalipse 14, nós devemos dar glórias a Deus, ou seja, ter o caráter dele. Por quê? Porque está chegando a hora final. Nessas circunstâncias, o propósito do povo remanescente é mesmo manter a esperança da segunda volta de Jesus muito alta. Irmãos, se aquele gráfico que eu mostrei, os 2 gráficos, mostram o cumprimento da profecia, a primeira parte da profecia, 70 semanas, se cumpriu à risca. Na agenda de Deus, nenhum atraso. A segunda parte, 1810 anos, se cumpriu tudo que estava previsto ali. 1260 anos de perseguição, exatamente como a profecia declarava. Se isso já está cumprido, está diante de nós, por que nós vamos perder a esperança agora? Se não há mais nenhuma data marcada, nós estamos esperando a qualquer momento o epílogo da história. Não há como nós mantermos a esperança baixa. É nosso dever. É a mensagem adventista, a esperança da volta de Jesus. Vejam que o nosso nome
exalta exatamente essa esperança. Adventistas esperam o advento. Então, uma lição importante. Vejam como os assuntos estão entrelaçados aqui, né? O assunto geral é motivado pela esperança e nós temos a promessa do retorno e esperando o tempo. Esses dois temas estão no primeiro assunto que nós tratamos aqui, que é a esperança mantida através das profecias. Terça, quarta e quinta-feira, Guilherme Miller e a Bíblia, 2.300 tardes de Daniel, e a linha do tempo profético mais longa é o propósito do povo remanescente, é manter a esperança sempre viva. Então, se nós quisermos colocar tudo isso que nós comentamos numa frase só, vamos pegar aqui o que diz o próprio autor da lição. Ainda que as profecias bíblicas não apresentem a data e o ano exato da segunda vinda de Cristo, as profecias das 70 semanas e dos 2.300 dias, vinculados tanto à primeira quanto à segunda vinda de Jesus, já foram cumpridas com precisão. Esse cumprimento rigoroso nos confirma a certeza e a proximidade da segunda vinda de Jesus. Então, o nosso propósito é mesmo manter essa esperança muito viva. Então, vamos à lição numa frase. Em sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque ela está muito na frente da gente. Se tudo já se cumpriu, é claro que nós vamos exultar na salvação que nós sabemos que virá. Porque estamos quase no fim do tempo e no fim do nosso caminho. Muito bem, vamos agora à aplicação. E nesse momento, a leitura desse parágrafo que está aqui para aplicação deve ser levada pelos professores diante dos seus alunos e o professor deve pedir aos alunos que meditem sobre essa aplicação. Vamos ler juntos. Nossa esperança está alicerçada em cálculo matemático. Miller descobriu a vertiginosa precisão profética. Entendendo Daniel 8 e 9, podemos confirmar a integridade da Bíblia e compreender o papel das profecias em guiar os filhos de Deus de todos os tempos. Por causa das profecias, os adventistas podem esperar seguros a volta de Jesus. Professores, cálculos matemáticos, pensem nisso. Nenhuma igreja tem essa precisão. Desafio a procurarem nas calendas teológicas das outras religiões se esses cálculos estão lá. Não estão. Isso foi um oferecimento de Deus ao remanescente, ao povo adventista. Porque as pessoas não estudam a Bíblia conforme o método que foi apresentado hoje aqui. Então, se é cálculo matemático, nós podemos esperar a segunda volta de Jesus e devemos estar prontos para isso. Eu lhes convido para que nós oremos e peçamos a Deus que conduza a nossa vida para esperar a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de toda a explicação da lição dessa semana, a nossa esperança é como que aumentada numa proporção tal que aquece o nosso coração. Suplico, bom Deus, que o Santo Espírito nos tome individualmente, nos conduza aos passos, para que possamos alcançar a volta de Jesus em paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Professores, 7ª lição pronta. Vamos para a 8ª e lhe convidamos para que não percam o próximo episódio. Lembre-se que descomplicar a lição é a sua missão. Até o próximo episódio.